tema de hoje, eu fiz ele com grande carinho. Para mim é um tema novo, que quando eu estava esse final de semana passeando, descansando um pouquinho, e eu estava olhando a natureza, estava vendo o que Deus tem colocado na nossa vida, esse tema me veio de uma maneira muito forte. Porque a primeira vez que eu vim falar aqui nessa casa, eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, sobre felicidade. Naquele dia eu tentei colocar de uma forma clara os nossos anseios, as nossas buscas, as nossas procuras dentro daquilo que a gente considera o que é a felicidade. E aí a gente começou a observar que nem tudo que a gente achava que era felicidade na realidade. Que eram coisas passageiras, eram coisas que nos davam um prazer momentâneo, nos supriam em determinados momentos, mas que aquilo não preenchia o nosso vazio. Todo mundo lembra, né? Eu brinco sempre, porque às vezes a gente vai numa palestra, e eu falo que também acontece comigo, eu chego lá, assisto, gosto muito da palestra, né? Aí eu vou lá, cumprimento o palestrante, agradeço a ele por ele ter dado algumas dicas, por ele ter estudado. Aí quando a maioria das pessoas chega em casa, a mulher chega e fala: "E aí, você gostou da palestra?" "Ah, a palestra foi fantástica." "Qual que foi o tema?" "Peraí, o tema? Deixa eu pensar um pouquinho. O tema eu não lembro, mas depois eu falo para você." Ou seja, às vezes o tema é muito bonito quando a gente fala aqui, mas a gente não grava no coração. Porque todo palestrante tem o desejo de passar uma mensagem que possa edificar a todos, inclusive a ele, que tem o privilégio de estar aqui na frente, como é hoje o meu caso. Então, para a gente falar do tema de hoje, a gente tem que pensar assim: nós somos da doutrina espírita e, como tal, acreditamos na reencarnação. E a reencarnação, o que é? É uma bênção a mais de Deus para que nós possamos crescer, possamos evoluir, possamos aprender. Todo mundo sabe disso aqui, né? Então, é justo nós pensarmos que cada um de nós já viveu dezenas, talvez centenas de encarnações, até chegarmos no ponto que nós somos hoje. Por isso que eu sempre digo, hoje nós somos o melhor que tem de nós durante todas as encarnações. Às vezes é meio difícil de acreditar que a gente não fica contente conosco mesmo, né? Percebe que às vezes faz algumas bobagens, que deveria ter agido de uma forma um pouquinho melhor, mas hoje é o melhor da gente. E o esforço nosso, o que é? Melhorar dia a dia. Aí lembro Kardec. Kardec diz o que é o verdadeiro espírita. Aquele que hoje quer ser um pouquinho melhor que ontem. E amanhã quer tentar ser um pouquinho melhor do que hoje. E luta incessantemente contra as suas deficiências, as suas limitações, as suas inseguranças, as suas incertezas. Não é aquele cidadão que já está pronto, senão não estaria aqui. Então nós, ao longo de todas as nossas encarnações, temos tentado buscar aquilo que nos motiva, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos leva a fazer coisas que uma pessoa normal não faria. Ou seja, fazer a diferença na nossa vida, fazer a diferença na vida das outras pessoas. E aí a gente pergunta: o que Deus quer da gente? E o tema da palestra de hoje é exatamente esse: o que queres tu, Senhor, de mim? De você, de você. O que Deus quer de cada um de nós nessa existência, como encarnados? Porque nós pedimos muita coisa a Deus. Nós queremos saúde, queremos dinheiro, queremos uma posição social, queremos amizade, queremos. Mas o que Deus espera da gente? O que Deus espera de cada um de nós? Vocês sabem responder essa pergunta? Um dia, Saulo de Tarso, ele estava indo a Damasco, perseguindo Ananias. E conta a história que Saulo de Tarso caiu literalmente do cavalo. Ou seja, ele sentiu uma luz tão forte que ele não aguentou. Ele caiu do cavalo e ficou cego.
E essa luz era a luz de Jesus. E falam que a luz de Jesus era tão forte, muito mais poderosa que a luz do sol. E aí quando Saulo está lá deitado, está no chão, no deserto, ele pergunta: Jesus, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? O que você espera de mim agora? O que ele faz? Vai buscar as respostas dentro dele mesmo. E começa a se questionar quem é aquele Jesus a quem ele perseguia. Por que ele perseguia? Se ele estava certo fazer essa perseguição. Aí Saulo vai até Damasco, segundo conta a história, ele recupera a visão e muda a vida dele. Literalmente ele muda a vida. E a gente fala que ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Paulo, que foi, junto com Pedro, os dois grandes evangelizadores no início do cristianismo. Pedro como chefe da igreja e Paulo fazendo toda aquela pregação em todas as cidades. E aí onde a gente tem as cartas de São Paulo, que foram inclusive escritas antes do próprio evangelho. Tamanha a importância do trabalho que ele realizou. Mas a vida de Saulo foi fácil depois que ele resolveu abraçar a causa de Jesus? Será que ela foi fácil? Os amigos do Sinédrio, o que fizeram com ele? O expulsaram. Ele foi dar o testemunho dele na casa dele. Os pais não quiseram recebê-lo. Os seus amigos falaram: Saulo, o que você faz? Por que você mudou tanto a sua vida? Você está maluco? Como que você abraça da causa de um tal de Jesus a quem você perseguia? Saulo estava todos os dias perguntando: o que queres tu de mim, Senhor? O que eu posso fazer em prol? O que eu posso fazer pelo bem das pessoas? O que eu tenho que fazer? Até que ponto eu tenho que me entregar para mostrar que as pessoas não estão enxergando a sua luz? Um dia, Moisés estava no monte. Ele subiu no monte. E aí ele chegou lá em cima, conta o Antigo Testamento, que ele vê uma salsa ardente. Até foi uma das primeiras manifestações físicas de contatos diretos com Deus. E lá ele recebe os 10 mandamentos. Perdão, lá ele recebe que ele vai ser um líder e ele escuta exatamente a voz de Deus perguntando a mesma coisa para ele: o que queres tu de mim, meu Senhor? O que eu posso fazer para propagar, para te adorar, para te amar? E ele toma uma decisão corajosa porque Moisés era muito frágil. Moisés tinha muito medo. Moisés era gago. Ele não sabia se manifestar na frente das pessoas. Ele tinha medo de falar. Então o maior desafio de Moisés para mostrar às pessoas a esse Deus de amor, esse Deus companheiro, era vencer as próprias inseguranças internas. O que aconteceu com Moisés? Se tornou um leão, alguém que tinha muita coragem, alguém que conseguiu enfrentar o faraó, conseguiu libertar o povo dele por terras áridas e por 40 anos conduziu esse povo para a terra prometida, para Canaã prometida. Será que a vida de Moisés foi fácil na hora que ele aceitou essa incumbência e ele escutou a voz de Deus dizendo o que queria dele? Não.
Mas como Deus nunca desampara nenhum de nós, como Deus está sempre ao nosso lado, no momento que ele tomou essa decisão, ele se sentiu forte. Assim como Paulo um dia disse, no momento que eu me sinto fraco, aí que eu me sinto forte, porque é o Cristo que está comigo. Vocês lembram que ele falou isso? O que Deus quer de nós? Certa ocasião, Abraão, já de idade, sua esposa também de idade, Sara, recebe uma visita que lhe diz que ele vai ser pai. E que a descendência dele vai ser mais numerosa do que os grãos de areia. Abraão, que era movido naturalmente por muita fé, vai dizer para Sara isso. Aí Sara o ridiculariza. Sara ri. Como nós vamos ter filho agora, meu marido? Eu já sou uma mulher de muita idade. Aí ela engravida. E aí qual o nome que colocaram? Isaac. O que é Isaac? Filho do riso. Em homenagem àquela atitude dela. E ele, muito amoroso que sempre foi, começou a tratar aquelas pessoas, aquela criança, educá-la, alimentá-la. E quando ela já estava numa eternidade, ele escuta a voz de Deus e dizendo, você tem que fazer um sacrifício, como era costume da época. E quando ele se dirige ao monte, ele não tinha nada para oferecer. E ele escuta a voz de Deus dizendo assim, oferece o teu filho. Vamos nos colocar no lugar dele. Eu amo meus filhos. Amo minha neta. Para mim são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. Aí quando eu escutei, como estava em Deuteronômios, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Colocará Deus acima de todas as coisas. Será que no lugar dele eu teria condições de falar, não, olha, esse filho que eu amo, eu sacrifico em nome desse amor, desse Deus, sabendo que ele criou tudo? Será que nós teremos condições? Será que nós teremos fé suficiente para escutar Deus falar isso e a gente sacrificar nosso filho? Acho que não. Eu me sinto muito frágil se esse pedido viesse para mim. Aí Deus, vendo no coração dele uma grande sinceridade, permite que ele ache um novilho para dar em sacrifício no lugar do filho. Porque Deus reconheceu nele o desejo sincero de amá-lo acima de todas as coisas. O que Deus quer de cada um de nós? O que Ele tem nos convocado de encarnações em encarnações? Havia uma guerra. 2 povos lutando. Num lado, tinha um gigante, chamado Golias. Ninguém queria lutar com ele, todo mundo tinha medo dele. E aí o coronel, o general do exército que Golias fazia parte, falou assim, nós vamos poupar a guerra se vocês escolherem um homem para lutar contra Golias. Se vocês escolherem ele ganhar, nós nos entregamos. Quem se propõe a lutar contra Golias? Davi. Davi era um anão quase, né? Era baixinho, 1,60 m, contra alguém com mais de 2 metros. Conta a história que Davi ficou com medo. Muito medo. Quem não ficaria? Se os grandes do exército dele não tinham coragem de lutar contra Golias. Mas ele ouve a voz de Deus que lhe diz, acredite, eu estou com você. Nós vamos vencer. Você vai reinar e vai dar muitas glórias a Deus por causa disso. Vocês lembram da história? Ele pega um estilingue, né? Um pedaço de pedra, pá, certeiro. O gigante tomba. E ele glorifica a Deus. O que Deus quer da gente? O
que Ele está pedindo para nós hoje? Tem pedido para nós todos os dias da nossa vida? Tinha uma jovem muito bonita. Era considerada uma das mulheres mais bonitas do seu tempo. E ela estava prometida para um homem chamado José. E um dia ela recebe a visita do anjo, que ele anuncia que ela vai ser a mãe do Senhor. Do Senhor, aquele que vai salvar a humanidade, que vai mudar a história. No primeiro momento, ela se sente com medo. Não, eu não sou merecedor disso. Quem sou eu para ser merecedor disso? Por que Deus me escolheu? Humildemente, ela se ajoelha diante do anjo e diz: eis a escrava do Senhor. Fazei de mim segundo a sua vontade. Ela, na condição humilde, se coloca na mão de Deus e diz: Senhor, se tu queres isso de mim, se você quer que eu realmente passe por todos esses sacrifícios, se é para honrá-lo, eu aceito. Sou sua escrava. Me ajuda. Um dia tinha alguns pescadores na beira do lago. Estavam lá pescando, não queria nada com a vida, como talvez muitos de nós, né? Só vivendo aquele momento, não pensando no dia seguinte, vivendo a vida, trabalhando, ganhando dinheiro, não se preocupando com coisas espirituais, vamos colocar coisas assim. Aí veio Jesus até eles e chamou eles para ser o quê? Pescadores de homens. Pedro deve ter pensado: o que é esse tal de ser pescador de homens? Eu consigo pescar peixe. O que é ser pescador de homem? Por certo, bateu muitas dúvidas na cabeça de Pedro naquele momento. Mas dizem que o olhar de Jesus impressionava tanto, comovia tanto as pessoas, que ninguém tinha coragem de dizer não para ele. Porque aquele olhar meigo, carinhoso, bondade expressada em cada detalhe do seu rosto, convencia as pessoas que ele era merecedor de toda a confiança, de toda a credibilidade. E aí Pedro sai. Pedro foi perfeito? Não. Pedro errou. Pedro disputou com os apóstolos quem deveria ser o melhor do reino de Deus. Pedro mentiu. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele negou 3 vezes Jesus. Mas depois se arrependeu do que fez e se tornou o líder da nova igreja. Ele assumiu o papel dele que Deus tinha falado para ele. Eu quero que você seja pescadores de homens. E ele assumiu o papel dele. Pedro morreu crucificado também. Só que ele quis morrer de cabeça para baixo, porque ele não se considerava no mesmo nível de Jesus para poder morrer de cabeça para cima. O que Jesus, o que Deus quer da gente? O que será que Ele quer da gente? O que Ele está falando para nós hoje? O que Ele está pedindo para a gente mudar na nossa vida? O que Ele está pedindo para a gente fazer de diferente? Um dia um jovem italiano, pequenininho, voltou da guerra. E ele voltou da guerra machucado. Ficou vários e vários dias em estado de recuperação. E no momento que ele estava em estado de recuperação, lhe veio essa pergunta: Deus, o que você quer de mim? O que eu posso fazer diferente? Esse jovem chamava-se Francisco Bernardoni. Francisco de Assis. Você já deve ter assistido o filme, né? O que ele fez?
Pegou as roupas do pai, isso é simbólico, né? Pegou as roupas do pai e começou a jogar para todo mundo, para dizer, pai, se liberte do materialismo, o materialismo não é importante, a nossa vida tem que ser calcada em coisas espirituais. Tem um filme, tem aquela famosa cena que ele tira a roupa, né? E sai pelado no meio daquela neve. E o que ele vai fazer? Ele vai reconstruir a igreja. Mas não é a igreja física que Francisco foi chamado, é a igreja espiritual. Porque naquela época, a igreja católica era conhecida pelo seu poderio econômico e político. Nada se fazia se o bispo não desse autorização. Nada. Então ela mandava na cidade mais que juiz, mais que prefeito. Ela representava o poder maior lá. E Francisco percebeu isso. Ele falou, peraí, tem coisa errada. Não pode ser assim. Aí ele parte para a reconstrução da igreja espiritual. E se tornou, sim, um dos grandes líderes nossos. E aí, quando ele escuta a voz do Senhor, pedindo para ele fazer alguma coisa de diferente, aí ele vai dizer assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Permita, Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Pai, eu cheio do seu amor, eu não preciso ser consolado. Eu quero consolar as pessoas. Eu não preciso ser amado, o seu amor para mim basta. Eu quero amar as pessoas. E se tornou um dos grandes cristãos da nossa história. Morreu com 44 anos de idade. Agradecia a mãe natureza, o sol, a terra, o ar, o fogo. Na véspera da sua morte, o frei que estava com ele o encontrou no jardim e perguntou, Francisco, se você soubesse que você vai morrer hoje, o que você faria? A resposta sábia dele, continuaria mexendo no meu jardim. Por quê? Porque ele tinha uma paz tão grande que ele não precisava de mais nada. Ele vivia plenamente todos os momentos para ele eram momentos de felicidade. Se nós formos embora hoje, e se nós soubermos que nós vamos morrer amanhã, nós vamos mudar o que nós estamos fazendo? Vamos sair desesperados para abraçar parentes, amigos, para pagar conta ou para fazer dívida? Vou morrer mesmo? Não é? Como é que será que nós vamos agir? Será que quando vier a desencarnação nossa, nós vamos estar em paz? Se acontecer hoje, todo mundo está sujeito a isso. Será que Deus vai nos encontrar em paz? E dizer assim, meu Senhor, eu ouvi tudo o que você me pediu e eu fiz. Ou eu tentei. Será que nós estamos com essa situação bastante tranquila? Difícil, não é, pessoal? Em 26 de agosto de 1910, nascia numa cidade de Skopje, Macedônia, uma mulher chamada Agnes Koicha. Em 1931, ela se tornou freira. Fez os votos na Inglaterra e recebeu o nome de Teresa. Teresa. Quis ir para Calcutá, onde ela percebeu que lá havia muita pobreza, onde ela encontrava pessoas de idade doentes jogadas na rua, porque ninguém queria cuidar, nem seus filhos, nem irmãos, ninguém. Foi em Calcutá que ela achou a verdadeira pobreza e viveu no meio dessa pobreza. Porque é muito fácil para nós fazer caridade sem estar no meio da pobreza. Eu vou, dou dinheiro, ajudo e saio para minha casa. O que ela fez? Quis morar lá dentro. No lixo, ao redor das pessoas doentes, com muitas doenças, porque a proliferação de doença e falta da higiene lá era muito grande. Ela ouviu a voz de Deus
e soube nitidamente o que Deus queria dela. Servir, amar, se dedicar, se entregar plenamente a esse amor de Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela ouviu o que Deus queria dela. Ela entendeu. Porque às vezes a gente ouve, até entende, mas faz de conta que não entendeu. Porque isso tem que gerar uma mudança interior dentro da nossa vida. Estamos na doutrina espírita, não estamos? Então eu vou contar a história para vocês que no século XIX tinha um educador, um professor, um pesquisador, que um dia ele ficou sabendo de uma tal de umas mesas girantes. Aquilo era estranho para ele. Ia contra tudo aquilo que ele acreditava. Mas no íntimo dele, ele percebeu a grandiosidade daquela relação entre nós com um ser inteligente, desencarnado. O que ele fez? Mudou a vida dele totalmente. Ele se dedicou a fundo para descobrir o que se tratava aquilo. Nós estamos falando, logicamente, de Allan Kardec. O nosso grande codificador Allan Kardec. E se Kardec não tivesse feito todo esse trabalho? Se Kardec não tivesse editado os livros, não tivesse ajudado na doutrina, aí vão dizer, mas Deus teria colocado outro, né? Provavelmente sim. Mas ele aceitou o papel dele. No íntimo dele, ele sabia que era o certo fazer isso. No íntimo dele, ele sabia que essa era a missão dele. E Kardec não foi, essa pessoa foi escolhido porque ele merecia. Ele era uma pessoa de uma alma muito boa. A gente conhece a história de Kardec falando dos benefícios dele como codificador. Mas ele, como ser humano, era uma pessoa de ótima índole. Era uma pessoa honesta. Era uma pessoa terna. Uma pessoa que pensava nos outros. Uma pessoa que não quis se privilegiar com esse suposto título de codificador da doutrina espírita. Ele escutou a voz de Deus da maneira dele e entendeu qual era o papel dele. Ao longo da história, nós vamos encontrar centenas de pessoas que ouviram a voz de Deus, se entregaram. Estima-se que desde a vinda de Jesus, mais de 1 milhão de pessoas chegaram a sacrificar a sua vida física em prol da doutrina. Quem são essas pessoas? Não sei. Algumas talvez a gente já ouviu falar, né? Mas a grande maioria nós não sabemos, não temos a mínima ideia quem seja. E sabe qual o grande privilégio disso? Que Deus sabe. Conhece cada uma das pessoas. Sabe o nome de cada um, o que cada um fez, a integração, a dedicação. O que Deus quer da gente? Uma vez, e eu vou falar isso para a gente completar, né? Porque a gente vai falando, já deu 40 minutos aí. Tinha um mineirinho, nasceu numa família muito pobre. Tinha um monte de irmão. Quando ele era pequeno, a sua mãe morreu. Ele não sabia o que era espiritismo. A família dele era católica. Ele tinha um grande amigo dele que era um padre. E aí ele foi morar com a madrinha. E essa madrinha judiou muito dele. Conta até a história, o filme conta isso, que ele tomou uma garfada dela na barriga, num momento de raiva dela. Mas nessa época, esse mineirinho, que todo mundo conhece como Chico Xavier, começou a ter contatos com a mãe dele, que havia desencarnado. E ela começou a lhe dar força, dizendo, não desanime, meu filho. Confie em Deus. Acredite.
as coisas vão melhorar. Na medida que ele foi desenvolvendo as suas qualidades mediúnicas, e Chico tinha todas as mediunidades, todas mesmo. Psicografia, ele tinha evidência, ele sabia, ele ouvia o que as pessoas pensavam. As pessoas mais próximas, ele conseguia fazer isso. E esse mineirinho também teve muitas dificuldades. Se a gente for estudar a história e ver na época que o Chico veio, vocês vão ver como a igreja, como a doutrina espírita era perseguida. Hoje, ser espírita é fácil. Eu vou dizer que está na moda. Naquela época, não. Ele sofreu perseguição, injúria, inclusive de dentro da sua família. Ele foi acusado injustamente. Tentaram de todas as maneiras prejudicá-lo. Mas o que aconteceu com ele? Manteve-se firme naquilo que ele acredita, naquilo que ele acreditava. Vou ler um textinho rápido que fala exatamente sobre esse mineirinho, tá? Desde pequeno ouvia a voz que lhe sussurrava coragem, que não estava sozinho. Com o desenvolvimento de seus dons, passou a sentir prazer em ajudar as pessoas, nada cobrando delas para realizar seus atendimentos. Seu maior desejo era servir. Se sentia como um cisco, perto do Mestre Jesus. Francisco Cândido Xavier sempre dizia assim: eu sou um cisco, perto da grandiosidade da obra de Jesus. Eu não sou nada. Aí eu sempre pergunto, se Chico era um cisco, quem somos? Um átomo? Uma época eu falava, nós somos um átomo. Por quê? Porque o átomo é o menor elemento. Agora não é nem mais o menor elemento o átomo, né? Já tem um elemento menor do que ele. A ciência já descobriu isso. Seu maior desejo era servir. E reverenciava Jesus, que era o princípio de tudo de bom que ele acreditava na sua vida. Humilde, honesto, fraterno, amigo, meigo, amoroso, entre tantas atribuições. Esse mineiro, que atendia pelo nome de Francisco Cândido Xavier, a todos emocionou com a sua dedicação. Você não encontra na história o momento que Chico dizia que estava cansado. Não, vamos deixar para depois. Quem foi lá conhecer o Chico, eu infelizmente não tive essa possibilidade, dizia que a fila podia ter 300 pessoas. Se você era o primeiro, ele te atendia como se você fosse o único. Como se fosse o único. Tamanha era a dedicação. E nós, muitas vezes, estamos conversando, a gente está pensando no rádio que está tocando, na pessoa que está falando, a gente acaba não prestando essa atenção às pessoas que estão do nosso lado. Não acontece isso com a gente? E o Chico, no meio daquela multidão de 300, 500 mil pessoas, ele atendia todo mundo como se fosse a única. Ele dedicava toda a atenção dele, todo o carinho, todo o amor dele para aquela pessoa. Seu prazer era o prazer do outro. Sua alegria era ver o sorriso e a esperança estampada nos olhos dos outros. Sua maior recompensa estava na realização de sentir-se útil, fazendo um pouco à humanidade o que muito considerava ter sido merecedor. Ele falava, eu estou tão pouquinho em relação a tudo que eu recebi, tão pouquinho. Eu gosto muito de falar do Chico, mas toda vez que eu falo do Chico eu me sinto envergonhado. Porque não dá para comparar o Chico com nós. Nós estamos muito longe, pessoal. Dizem que ele foi o brasileiro mais importante do século, né? A mídia proporcionou essa informação para nós. E nós temos a certeza que ele foi aquele que estava mais próximo do Cristo. Aquele cujos ensinamentos nos lembravam mais próximo de Cristo. As pessoas adoravam ver o Chico. Era um prazer muito grande vê-lo. Ouvir suas palestras, ouvir sua oração. Porque ele, mais do que ninguém, entendeu o que Deus queria de nós. Ele, mais do que ninguém, vivenciou aquele amor verdadeiro, o amor ágape que a gente diz, né? Que é o amor sem esperar nada de volta. E aí eu me questiono,
Que hora nós vamos acordar? Vamos deixar para outra encarnação para acordar? Quando? Que hora que vai saltar aos nossos olhos aquela certeza que nós temos que fazer alguma coisa diferente na nossa vida? Será que nós vamos nos manter sempre na mesmice? Ah, do jeito que tá bom. Eu já ajudo algumas pessoas, né? Eu sou caridoso, mas a gente não pode fazer mais? Será que a gente, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente esquece de agradecer a Deus e dizer como Francisco, eu não me sinto bem porque eu recebo tanto de Deus. Deus acumula a minha vida de tantas bênçãos e eu não sou capaz de fazer quase nada. O que quer Deus da gente? O que Ele espera da gente? Essa é uma resposta individual. Cada um de nós tem que pensar todos os dias o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de diferente. Quanto mais a gente pode amar as pessoas, quanto mais a gente pode se dedicar, ser menos orgulhoso, vaidoso, quanto mais nós vamos ter confiança, a ponto de um dia chegar, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Porque o elo, a ligação de Jesus com Deus era tão intensa, tão maravilhosa, que Deus estava com ele. Ele sentia Deus dentro dele. Então eles eram só. Vamos levar esse pensamento para casa, se vocês deixarem eu fico falando até as 10 da noite, e responder essa simples perguntinha que eu fiz hoje para vocês. O que tu queres, Senhor, de nós? O que você espera de nós, meu Deus? O que eu posso fazer para mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas? Me ajuda, Senhor, a mostrar qual é o caminho, que passos que eu tenho que começar a dar. Que sejamos todos muito felizes, na certeza que somos sempre amparados, na dor, na alegria, na tristeza, no medo, na insegurança, porque o nosso Deus é de amor. E isso ninguém tira da gente. Isso é nosso. Fiquem com Deus, tá? Uma boa noite.